Limpadora vai para a entrevista com sua filha, mas a menina olha para o bilionário e pergunta: Você pode ser meu papai? O que acontece em seguida é inacreditável. Nathan Forbes observou da janela de seu escritório enquanto o táxi amarelo parava no portão de entrada. O outono tinha chegado cedo este ano, e folhas douradas dançavam ao longo do caminho de pedra levando-a à mansão. Ele checou seu relógio de pulso. Pontual, pelo menos havia isso. A mansão Forbes tinha sido seu lar sua vida inteira, mas desde a morte de seus pais 3 anos atrás, o lugar parecia grande demais. A equipe, um por um, tinha deixado seu serviço. Nathan não se importava. Ele preferia a solidão até que a pilha de correspondência não aberta, as refeições esquecidas e o pó acumulado se tornaram impossíveis de ignorar. Ele precisava de alguém, não para a companhia, apenas para a ordem. Pela janela, ele viu uma jovem mulher sair do táxi, cabelo loiro preso em um coque simples, roupas modestas, mas bem cuidadas. Ela pagou o motorista e, para a surpresa de Nathan, estendeu uma mão para ajudar uma pequena criança a sair do veículo. O anúncio não tinha mencionado nada sobre crianças. Senhor Forbes, a voz da secretária interrompeu seus pensamentos. Margaret era a única funcionária restante, vindo apenas 3 vezes por semana. A candidata para a posição de governanta chegou. Ele ajustou sua gravata azul marinho e passou uma mão por seu cabelo loiro impecavelmente penteado. Mande-a entrar, Margaret. A porta de madeira maciça abriu, e a expressão de Nathan endureceu ao ver não uma, mas 2 pessoas entrarem em seu escritório. A mulher que ele tinha visto da janela, e ao lado dela, uma menininha não mais velha que 5 ou 6, também loira, com grandes olhos azuis que pareciam absorver cada detalhe da sala. Sinto muito, Sr. Forbes. A mulher começou, sua voz tremendo, mas determinada. Não consegui encontrar ninguém para cuidar da minha filha hoje. Prometo que ela não dará nenhum trabalho. Nathan franziu a testa, mas gesticulou para as 2 cadeiras em frente à sua mesa. A luz da tarde entrava pela grande janela, iluminando as prateleiras cheias de livros que revestiam as paredes. Você é Lauren Miller, e ela respondeu, sentando-se na beirada de sua cadeira, como se pronta para levantar a qualquer momento. E esta é Emma. A menininha sorriu amplamente, revelando um dente frontal faltando. Diferente de sua mãe, ela parecia completamente à vontade, balançando suas perninhas que mal tocavam o chão. Senhorita Miller, eu especifiquei claramente no anúncio que a entrevista seria individual. Nathan manteve um tom profissional, olhando para a pasta de documentos que Margaret tinha deixado, e eu também mencionei a necessidade de experiência prévia em casas de alto padrão. Lauren engoliu em seco, mas sustentou seu olhar. Eu sei music, senhor. Trabalhei por 5 anos na casa da família Winter, na cidade vizinha. A senhora Winters pode confirmar minhas referências. Ela abriu sua bolsa gasta, procurando por um papel dobrado. Tenho uma carta dela aqui. Nathan pegou a carta, analisando o cabeçalho e a assinatura elegante. Ele conhecia os Winters de eventos sociais, embora evitasse tais ocasiões sempre que possível. Enquanto ele lia, a pequena Emma olhava ao redor, fascinada pelos livros. Tantos livros! A menina exclamou, seus olhos azuis brilhando. Você leu todos eles? Emma, não interrompa, Lauren sussurrou, dando-lhe um olhar apologético. Nathan levantou os olhos dos documentos, observando a criança por um momento. A maioria deles, ele respondeu seriamente antes de voltar sua atenção para Lauren. Por que você deixou seu emprego anterior? A família se mudou para a Europa, Sr. Forbes. A senhora Winters ofereceu me levar com eles, mas ela hesitou, Music olhando para sua filha. Eu pensei que seria melhor ficar. Recomeçar seria difícil para Emma em um país music estrangeiro. Nathan assentiu, folheando o currículo. Lauren Miller, 29, solteira, music filha. Experiência em organização doméstica, culinária, limpeza. Nada excepcional, mas suas referências eram impecáveis.
A posição exige disponibilidade em tempo integral, senhorita Miller. Isso significa viver aqui. Os olhos de Lauren se arregalaram ligeiramente. Viver, vir aqui. Isso seria um problema? Ele perguntou, levantando uma sobrancelha. Não, não seria. Ela respondeu rapidamente. Na verdade, seria perfeito. Nosso apartamento? Bem, o aluguel subiu e... Ela parou, endireitando os ombros. Seria ideal, Sr. Forbes. Nathan observou a maneira como Lauren apertava sua bolsa, seus nós, dos dedos quase brancos. Music desespero. Ele conhecia bem aquele olhar. Ela não era a primeira candidata naquela situação, mas era a primeira que parecia genuinamente competente. E quanto à escola de sua filha? Há uma escola primária a alguns quarteirões daqui, se não me engano. E eu tenho economias para o ônibus escolar, se necessário. Enquanto eles conversavam, Emma tinha escorregado da cadeira e se aproximado de uma das prateleiras inferiores. Nathan a observou com o canto do olho, notando como ela tocava gentilmente as lombadas dos livros com um cuidado incomum para uma criança de sua idade. Quantos anos tem sua filha? 5. Ela fará 6 no próximo mês, Lauren respondeu, virando-se para localizar Emma. Emma, volte aqui, por favor. A menina obedeceu, mas em vez de retornar à cadeira ao lado de sua mãe, ela parou em frente à mesa de Nathan. Seus olhos azuis o encararam com genuína curiosidade. Você é tão bonito, ela disse, inclinando a cabeça para o lado. Lauren cobriu o rosto com as mãos. Emma! Nathan sentiu seu rosto corar, algo que não acontecia há anos. Ele não estava acostumado a elogios, especialmente de uma criança tão pequena e direta. Antes que ele pudesse responder, a menina continuou com a brutal sinceridade que só as crianças possuem. Você pode ser meu papai? O silêncio que se seguiu foi tão espesso que você poderia cortá-lo com uma faca. Lauren se calou, pegando Emma pela mão, seu rosto agora completamente vermelho. Sinto muito, Sr. Forbes. Sinto muito mesmo. Suas bochechas ardiam de vergonha. Acho que deveríamos ir. Nathan permaneceu imóvel por um momento, as palavras da criança ecoando em sua mente. Algo naquela pergunta inocente tinha atingido um lugar que ele pensava estar há muito tempo adormecido. Ah, não, ele disse finalmente, levantando Music em pé. Isso não é necessário. Lauren fez uma pausa, confusa, sua mão já na maçaneta da porta. Sua filha está apenas sendo honesta, senhorita Miller. Uma qualidade rara hoje em dia. Ele contornou a mesa e aproximando-se Music deles. Quanto ao trabalho, a posição é sua se você ainda a quiser. Os olhos de Lauren se encheram de lágrimas, que ela lutou para conter. Você está falando sério? Eu nunca digo o que não quero dizer, ele respondeu, retornando ao seu assento atrás da mesa. Margaret lhe mostrará o quarto nos fundos da mansão. É simples, mas confortável. Há espaço suficiente para vocês duas. Lauren parecia incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Seus ombros, anteriormente tensos, visivelmente relaxaram. O quarto? Você quer dizer que podemos nos mudar a partir de hoje? Eu preferiria. A casa precisa urgentemente de cuidados. Ele olhou ao redor para as cortinas empoeiradas e os cantos negligenciados do escritório. E confesso que estou cansado de comida congelada. Um sorriso hesitante apareceu nos lábios de Lauren. Posso preparar algo? Hoje, se quiser. Só precisamos pegar nossas coisas do apartamento. Margaret pode levá-la. Ela sabe onde é? Lauren anotou o endereço em um pedaço de papel. Não temos muito, ela disse, suando quase envergonhada. Apenas algumas malas de roupas e os brinquedos da Emma. Nathan assentiu, levantando-se novamente e apertando um botão na parede. Em segundos, Margaret apareceu na porta. Sim, Margaret, a senhorita Miller aceitou a posição. Por favor, mostre-lhe suas acomodações e depois a leve para buscar seus pertences. Sim, Sr. Forbes, a secretária respondeu, gesticulando para Lauren e Emma a seguirem. Senhorita Miller, Nathan chamou antes que partissem. Uma última coisa.
Sim, sou alérgico a amendoins. Caso contrário, não sou exigente com comida. Lauren sorriu mais relaxada agora. Anotado, Sr. Forbes. Sem amendoins. Quando a porta se fechou, Nathan voltou para a janela, olhando para o jardim. Os canteiros de flores, antes impecáveis, estavam agora cobertos de ervas daninhas. Os roseirais, orgulho e alegria de sua mãe, sobreviviam heroicamente, mas sem o cuidado necessário. Talvez, ele pensou, fosse hora de trazer um pouco de vida de volta a este lugar. 3 horas depois, Nathan ouviu o som do carro de Margaret retornando. Da janela de seu quarto, ele observou Lauren e Emma saírem do veículo, cada uma carregando uma mala. Margaret trouxe uma caixa de papelão que parecia conter alguns brinquedos. Era isso. Toda a vida delas cabia em 2 malas e uma caixa. Por alguma razão, ele não conseguia explicar. Aquilo o comoveu. Na hora do jantar, Nathan desceu para a sala de jantar pela primeira vez em semanas. Ele geralmente comia em seu escritório ou em seu quarto, mas algo o compeliu a usar a grande mesa de carvalho naquela noite. Ele ficou surpreso ao encontrar o quarto transformado. A mesa estava posta com cuidado. As superfícies brilhavam e um aroma delicioso vinha da cozinha. Lauren apareceu carregando uma travessa fumegante. Espero que goste de frango assado com batatas, Sr. Forbes. Ela colocou o prato na mesa. Emma já comeu e está guardando nossas coisas no quarto. Nathan olhou para o relógio. Eram apenas 7 da noite. Você não precisava ter tido tanto trabalho no seu primeiro dia, ele comentou, impressionado com a rapidez com que ela tinha se estabelecido. Não foi trabalho nenhum, Lauren respondeu, servindo. Na verdade, cozinhar me ajuda a pensar e tínhamos que comer de qualquer maneira. Ela tinha trocado as roupas da entrevista por um vestido simples, mas elegante. Seu cabelo, agora solto, caía sobre seus ombros em ondas suaves. Ele provou a comida. Estava deliciosa, bem temperada, caseira, de uma forma que ele não experimentava desde que sua mãe estava viva. Isto é excelente, ele comentou, surpreendendo-se com o elogio. Lauren sorriu, genuinamente feliz com o elogio. Obrigada, Sr. Forbes. Você não vai se juntar a mim? Ele perguntou, notando que havia apenas um prato na mesa. Eu não tinha certeza se seria apropriado, ela hesitou. Eu pensei que comeria na cozinha com a Emma. Nathan pousou o garfo. Em todas as casas em que ele crescera, a equipe sempre comia separadamente. Era o costume, a tradição. Mas de repente aquilo lhe pareceu estranho. Senhorita Miller, se vamos viver juntos nesta casa, eu preferiria não ter esse tipo de formalidade durante as refeições. Por favor, sente-se. Lauren pareceu surpresa, mas assentiu. Vou pegar outro prato. Music e Emma. Minutos depois, Lauren retornou com sua filha. Emma estava agora usando pijamas cor-de-rosa com estampa de unicórnio, e seu cabelo estava em 2 tranças. Ela sorriu brilhantemente para Nathan Music, como se fossem velhos amigos. Ela subiu em uma das cadeiras, precisando de uma almofada extra para alcançar a mesa corretamente. Nossa casa é muito grande, a menina comentou, olhando para o teto alto, com seus lustres de cristal. Você deve se perder aqui, Emma. Lauren gentilmente a repreendeu. Esta é a casa do Sr. Forbes, não nossa. Mas ele disse que poderíamos viver aqui. A menina argumentou Music, com a lógica simples da infância. Então é nossa casa também, certo? Nathan observou a interação entre mãe e filha, notando o forte vínculo que compartilhavam. Era algo que ele nunca tinha tido com seus próprios pais, que estavam sempre muito ocupados com suas vidas sociais e negócios. Na verdade, ele ouviu a si mesmo dizer, seus aposentos são seu lar agora. Considere o seu espaço. Lauren olhou para cima, surpresa com suas palavras. Isso é muito generoso, Sr. Forbes. É apenas prático, ele respondeu rapidamente, voltando sua atenção para seu prato. Não faz sentido ter funcionários que não se sentem confortáveis onde vivem. Mas ao dizer isso,
Seus olhos se desviaram para Emma, que mastigava com concentração, balançando suas perninhas debaixo da mesa. Havia algo naquela criança, uma simplicidade, uma alegria pura que ele não via há muito tempo. Você sempre morou nesta casa? Lauren perguntou, tentando manter a conversa leve. Desde que nasci, ele respondeu. Meus pais viajavam muito, então muitas vezes era apenas eu e a equipe. Isso deve ter sido solitário. Nathan nunca tinha pensado nisso dessa forma. Solitário, talvez, mas era o que ele conhecia. Eu tinha meus livros, ele respondeu simplesmente. Eu também gosto de livros. Emma interveio, seus olhos brilhando. Mas eu não sei ler sozinha ainda. Mamãe lê para mim toda noite. Sério? Nathan se viu genuinamente interessado. E que tipo de histórias você gosta? Sobre princesas que salvam príncipes, Emma respondeu prontamente. E dragões bons que fazem amizade com crianças. Nathan não conseguiu conter um pequeno sorriso. Acho que tenho alguns livros assim na biblioteca. Talvez sua mãe possa levá-la lá amanhã. Os olhos de Emma se arregalaram de excitação. Podemos mesmo ir à biblioteca? Claro, ele respondeu, contanto que você trate os livros com cuidado. Eu sempre sou cuidadosa com os livros, Emma disse seriamente. Mamãe me ensinou que eles são amigos especiais. Lauren corou ligeiramente. Tentamos visitar a biblioteca pública toda semana. Era nosso plano de sábado. Era? Nathan questionou. A biblioteca em nosso bairro fechou para reformas. Lauren explicou. A próxima é muito longe para ir a pé. Nathan assentiu, pensando na ironia. Uma casa cheia de livros que ninguém lia, e uma criança que amava histórias, mas não tinha acesso a elas. No final da refeição, Lauren se levantou para tirar os pratos. Deixe-me ajudá-la com a louça, Nathan ofereceu, surpreendendo-se com a sugestão. Absolutamente não, Sr. Forbes. Lauren respondeu firmemente. Você contratou uma governanta precisamente para não ter que se preocupar com essas coisas. Ela estava certa, é claro. Que tipo de empregador ajudava sua equipe com as tarefas? Nesse caso, Music, boa noite, senhorita Miller. Emma, boa noite, Sr. Forbes. Lauren respondeu. Boa noite, senhor bonito. Emma acenou animadamente. Nathan virou-se para esconder o sorriso que insistia em aparecer em seus lábios. Enquanto subia as escadas para seu quarto, um pensamento o acompanhava. Pela primeira vez em muito tempo, a mansão parecia menos vazia. No corredor do segundo andar, ele parou em frente ao quarto que tinha sido o dele na infância. Agora usado como depósito, estava cheio de caixas e móveis antigos. Em algum lugar ali, ele sabia, havia um baú com seus antigos livros infantis, livros que sua mãe raramente tivera tempo de ler para ele. Amanhã, ele decidiu, pediria a Margaret para encontrá-los. Talvez Emma gostasse de histórias sobre piratas e aventuras espaciais, aquelas que ele tanto amara quando menino. Em seu quarto, Nathan parou diante da grande janela que dava para o jardim dos fundos. De lá, ele podia ver uma luz acesa nos aposentos onde Lauren e Emma agora viviam. Por um momento, ele imaginou a cena dentro daquele pequeno quarto. Lauren desempacotando as poucas roupas que tinham. Emma explorando o novo espaço. Uma família, pequena, incompleta talvez, mas uma família. E no silêncio de seu quarto, a pergunta inocente de Emma ecoou em sua mente. Você pode ser meu papai? Absurdo, ele pensou, completamente inapropriado. Ele era apenas seu empregador, nada mais. E ainda assim, por alguma razão, ele não conseguia explicar. Aquela simples pergunta tinha encontrado um espaço vazio dentro dele. Um espaço que ele nem sabia que existia. Nathan afastou-se da janela e começou a se preparar para dormir. Amanhã seria apenas mais um dia com uma casa mais limpa e refeições decentes. Nada mais. Ele não precisava de companhia, conexão ou família. Ele estava perfeitamente bem sozinho. Ou pelo menos era o que ele tentava dizer a si mesmo, enquanto o sono finalmente o vencia, embalado pelo som distante do riso de uma criança vindo do jardim.
2 semanas tinham passado desde a chegada de Lauren e Emma à mansão Forbes. O outono progredia, Musi pintando as árvores em tons de vermelho e ouro, enquanto a casa, antes imersa em silêncio, começava a despertar de seu longo sono. Nathan notou as mudanças sutis nos primeiros dias. Não era apenas as superfícies limpas ou os móveis polidos. Algo mais profundo estava acontecendo dentro daquelas velhas paredes. A mansão parecia estar respirando novamente. Em uma manhã de domingo, ele desceu e parou, surpreso com o aroma vindo da cozinha. Music, canela e maçã. O cheiro trouxe de volta memórias que ele pensava estarem esquecidas. Domingos de sua infância, quando a cozinheira da família assava tortas e a casa se enchia de cheiros doces. Ele seguiu o cheiro para encontrar Lauren na cozinha, suas mãos cobertas de farinha. Bom dia, Sr. Forbes. Ela sorriu, afastando uma mecha de cabelo loiro de seu rosto com as costas da mão. Espero que não se importe. Emma adora panquecas de maçã aos domingos. Nathan olhou para a mesa da cozinha, onde pequenas pilhas de panquecas douradas esperavam ao lado de uma imagem de xarope de bordo. De jeito nenhum, ele respondeu, surpreso com sua própria voz, mais suave que o normal. Parece delicioso. Há o suficiente para você também, Lauren ofereceu. Emma ainda está dormindo. Ela gosta de dormir até tarde aos domingos. Nathan hesitou. Sua rotina usual seria pegar uma xícara de café e retornar ao seu escritório. Trabalho. Sempre trabalho. Mas o aroma era irresistível. Acho que vou aceitar, ele disse finalmente, sentando-se à mesa da cozinha em vez de na sala de jantar formal. Lauren lhe serviu uma pilha de panquecas e uma xícara de café. Music exatamente do jeito que ele gostava, forte, sem açúcar. Ela já tinha anotado seus hábitos, ele percebeu, observadora. A casa está ficando diferente, Music ele comentou após alguns minutos de silêncio confortável. Lauren parou o que estava fazendo e olhou para ele. Diferente como? Mais viva? Music, ele respondeu, não sabendo como explicar melhor. Lauren sorriu, compreendendo. Music, casas são como pessoas, Sr. Forbes. Elas precisam de atenção e cuidado para florescer. Após o café da manhã, Nathan seguiu para seu escritório como ele. Music sempre fazia, mas desta vez ele deixou a porta entreaberta. Uma pequena mudança, quase imperceptível para qualquer outra pessoa, mas significativa para ele. A mansão não era mais um lugar onde ele se escondia do music mundo. Estava se tornando um lar novamente. Durante a semana seguinte, os sinais de transformação se multiplicaram. Pequenos vasos com flores silvestres apareceram em vários cômodos. Nada extravagante, apenas margaridas simples ou dente de leão. Music provavelmente colhidas por Emma no jardim. O piano na sala de música, coberto por anos de poeira, agora brilhava sob a luz que entrava pelas janelas recém-limpas. Uma tarde, passando pelo cômodo, Nathan ouviu notas hesitantes vindo do instrumento. Ele parou na porta, observando Lauren tentar ensinar sua filha a tocar uma melodia simples. Music. Os dedinhos de Emma pressionavam as teclas com concentração, seu rosto sério iluminado por um raio de sol vindo pela janela. Muito bem, querida. Lauren elogiou quando a menina conseguiu tocar a sequência corretamente. Você está aprendendo rápido. Nathan recuou antes que notassem sua presença. Aquela não era sua cena para compartilhar. Music. Era um momento entre mãe e filha, íntimo e precioso. Mas a melodia simples o seguiu enquanto ele retornava ao seu escritório, e ele se viu cantarolando-a enquanto revisava contratos e respondia music e-mails. À noite, os sons da casa mudaram também. O silêncio absoluto, antes apenas quebrado pelo tic-tac de relógios antigos, agora compartilhava espaço com outros sons. O suave arrastar de chinelos no corredor, o baixo murmúrio de Lauren contando histórias para Emma, antes de dormir, risos abafados ocasionais, os sons da vida. Na terceira semana, após uma forte chuva,
Music e o sol apareceu timidamente entre as nuvens. Da janela de seu escritório, Nathan viu Emma correr para o jardim dos fundos, usando botas de borracha amarelas e uma jaqueta colorida. A menina pulava em poças com alegria desenfreada, rindo toda vez que a água espirrava em todas as direções. Nathan pôs a caneta de lado e se aproximou da janela. Emma tinha desistido das poças e agora examinava cuidadosamente um roseiral. As poucas rosas restantes pareciam fascinar a criança. Sem colhê-las, ela apenas se inclinou para cheirar seu perfume Music, com uma gentileza que novamente surpreendeu Nathan. A menina então pegou um graveto e começou a desenhar no solo molhado do canteiro de flores. De sua posição privilegiada, Nathan podia ver que ela estava tentando desenhar uma casa. Uma casa grande com muitas janelas e 3 figuras na frente, uma pequena, uma média e uma grande. Algo estranho aconteceu no peito de Nathan naquele momento. Um aperto, uma sensação quase física que ele não conseguia nomear. Sem perceber, seus dedos tocaram o vidro da janela, como se pudessem atravessá-lo e alcançar a cena abaixo. Emma continuava a brincar, agora correndo em círculos, perseguindo uma borboleta que tinha aparecido depois da chuva. Seus cabelos loiros brilhavam ao sol, e seu riso cristalino chegava ao seu escritório, mesmo com as janelas fechadas. Nathan não percebeu quanto tempo ficou ali observando. Minutos, 1 hora. O tempo parecia diferente quando ele observava Emma. A pilha de trabalho em sua mesa foi esquecida enquanto seus olhos seguiam cada movimento da criança. A maneira como ela se abaixava para examinar um caracol, como ela falava com as flores como se fossem pessoas, como ela dançava sem música apenas pelo prazer de sentir seu corpo em movimento. Pela primeira vez em muito tempo, talvez desde a infância, Nathan sentiu algo além da indiferença que ele tinha cultivado como um escudo. Era curiosidade. Curiosidade sobre esta pequena pessoa que via o mundo com olhos tão diferentes dos seus. O que ela via quando olhava para um caracol? Music. O que ela imaginava enquanto dançava sozinha no jardim? Uma leve batida na porta o trouxe de volta à realidade. Sr. Forbes. Lauren entrou com uma bandeja. Eu trouxe seu chá e alguns biscoitos. Já passou das 4. Nathan rapidamente se afastou da janela, retornando à sua mesa como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Music. Obrigado, senhorita Miller. Ele respondeu formalmente, embora sua voz traísse uma emoção incomum. Lauren colocou a bandeja na mesa e foi até a janela para ajustar a cortina. Seus olhos encontraram sua filha no jardim. Ela adora este jardim, ela comentou, um sorriso nos lábios. Ela diz que é mágico, como nos livros de contos de fadas. Mágico, Nathan Music repetiu, permitindo-se olhar pela janela novamente. Emma tem uma imaginação muito vívida, Lauren explicou. Segundo ela, as rosas são princesas encantadas, e os pássaros são mensageiros de reinos distantes. Nathan observou a menina que estava agora sentada na grama, aparentemente conversando com uma fila de formigas. Eu nunca tive muita imaginação. Ele admitiu, nem mesmo quando criança. Music. Talvez você não tenha tido a chance de desenvolvê-la, Lauren sugeriu com uma gentileza que não soava como crítica. Algumas crianças têm que crescer muito rápido. Music, seus olhos se encontraram brevemente, e Nathan teve a sensação desconfortável de que ela podia vê-lo por completo, vendo o menino solitário que ele fora um dia, sempre tentando atender às expectativas de seus pais ausentes. Bem, vou deixá-lo voltar ao trabalho, Lauren disse, Music quebrando o momento. O jantar será servido às 7, se estiver tudo bem. Perfeitamente, ele respondeu, retornando ao seu trabalho assim que ela saiu. Mas seus pensamentos continuavam a retornar ao jardim, a menina de botas amarelas que conversava com formigas e via magia onde ele só via plantas comuns. Nos dias Music que se seguiram, Nathan se viu cada vez mais observando Emma à distância. Do escritório na varanda, pelas janelas da biblioteca. Ele nunca se aproximava,
Nunca participava, mas seus olhos a seguiam, fascinados pela energia music e curiosidade infinitas da criança. Uma manhã, enquanto tomava café na varanda, ele viu Lauren e Emma indo para o jardim com pequenas cestas. Elas estavam colhendo flores. Lauren estava mostrando à filha quais flores podiam ser colhidas e como cortá-las sem danificar a planta. Emma ouvia atentamente, absorvendo cada palavra, como se fosse a lição mais importante do mundo. Mais tarde, ao entrar na sala de jantar para o almoço, Nathan encontrou a mesa decorada com arranjos simples dessas mesmas flores. Margaridas brancas, pequenas flores roxas que ele não conseguia nomear e alguns raminhos de lavanda. No centro da mesa, um cartão feito à mão com letras infantis e irregulares dizia: "Para deixar a casa bonita." Emma insistiu em fazer um cartão, Lauren explicou. Music entrando na sala com uma travessa. "Espero que não se importe com as flores." "Não, estão agradáveis," ele respondeu, Music tocando levemente as pétalas de uma margarida. Ela perguntou se você gostaria de ajudá-la a plantar algumas sementes de girassol, Music amanhã. Lauren continuou, sua voz hesitante. "Eu disse a ela que você estava ocupado, mas ela quis perguntar de qualquer maneira." Nathan sentiu aquele mesmo aperto no Music peito. Ele queria dizer sim. Ele queria sentar no jardim com Emma e plantar girassóis, mas algo o impedia. Anos de distância emocional e de muros cuidadosamente construídos. "Tenho muitos compromissos amanhã," ele finalmente respondeu. "Talvez outra hora." O olhar de decepção de Lauren foi breve, mas notável. "Claro, Music entendo perfeitamente." Naquela noite, enquanto trabalhava em seu escritório, Nathan ouviu risadas vindo da cozinha. Ele se levantou e caminhou silenciosamente pelo corredor, parando na porta da cozinha sem ser notado. Music, Lauren e Emma estavam fazendo biscoitos. A cozinha era uma bagunça adorável. Farinha espalhada no balcão, gotas de massa no chão, utensílios por toda parte. Emma, com o rosto sujo de farinha, estava usando um rolo de macarrão quase maior que seus braços para achatar a massa do biscoito. "Este é para o Sr. Forbes," ela estava dizendo, cortando cuidadosamente a massa com um cortador de biscoitos em forma de estrela. "Porque ele parece triste às vezes, e biscoitos sempre me deixam feliz quando estou triste." "Isso é muito gentil da sua parte, querida," Lauren respondeu, ajudando-a a colocar o biscoito na assadeira. "Tenho certeza que ele vai gostar." "Você acha que ele gosta de nós, mamãe?" Emma perguntou com a inocência e perspicácia que só as crianças possuem. Lauren fez uma pausa pensativa. "Acho que o Sr. Forbes está se acostumando conosco. Algumas pessoas demoram mais para se abrir." "Como tartarugas?" Emma Music perguntou. "Como elas se escondem em suas conchas quando estão com medo, mas saem quando sentem que é seguro." Lauren riu, beijando o topo da cabeça de sua filha, Music. "Exatamente como tartarugas." Nathan recuou silenciosamente, retornando ao seu escritório. A comparação com uma tartaruga deveria tê-lo ofendido, mas em vez disso ele se viu sorrindo. Talvez a menina estivesse certa. Talvez ele fosse como uma tartaruga, escondido em sua concha, esperando o momento de sentir que era seguro sair. Ao sentar-se novamente em sua mesa, Nathan olhou para a mansão ao seu redor. Não era mais o lugar frio e silencioso de algumas semanas atrás. Music havia flores em vasos, música ocasional do piano, o aroma constante de comida caseira, pequenas pegadas enlameadas ocasionalmente esquecidas no tapete do corredor. A casa estava ganhando vida. E Music, embora ele tentasse negar, ele também estava. A chuva caía incessantemente lá fora, transformando o jardim da mansão Forbes em uma cena outonal melancólica. Nathan, distraidamente, percorria os números na tela de seu computador, enquanto o som das gotas de chuva batendo na janela criava uma melodia monótona. Relatórios fiscais, investimentos, e-mails de negócios,
A rotina que ele havia construído ao longo dos anos como uma fortaleza contra o mundo exterior. 3 batidas suaves na porta interromperam sua concentração. Entre, ele disse sem levantar os olhos. A porta abriu lentamente, mas não era Lauren com o chá da tarde como ele esperava. Em vez disso, uma pequena figura com cabelos loiros e olhos azuis espiou timidamente pela fresta. Posso entrar, Sr. Forbes? Emma perguntou, sua voz quase um sussurro. Nathan levantou os olhos surpreso. Era a primeira vez que a menina vinha ao seu escritório sozinha. Lauren geralmente a mantinha afastada enquanto ele trabalhava. Sua mãe sabe que você está aqui? Ele perguntou, Music mais por hábito do que por preocupação real. Emma assentiu vigorosamente. Ela está assando um bolo. Ela disse, eu poderia vir se eu não te incomodasse muito. Nathan hesitou por um momento. Ele tinha trabalho a fazer, prazos a cumprir, mas algo no rosto esperançoso da menina o impediu de mandá-la embora. Está bem, entre. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Emma fez algo estranho no peito de Nathan. Era como se um pequeno raio de sol tivesse encontrado seu caminho através das nuvens de tempestade lá fora e se instalado diretamente em seu coração. A menina entrou, segurando algo atrás das costas. Ela vestia um macacão jeans e uma camisa rosa, e seu cabelo estava em 2 tranças desiguais. Ela provavelmente tentou fazê-la sozinha. Nathan pensou. O que você tem aí? Ele perguntou, gesticulando para as mãos escondidas da menina. Emma mordeu o lábio inferior, de repente tímida. É um presente para você. Para mim? Ela assentiu, aproximando-se da mesa com passos cautelosos. Então, com um movimento rápido, ela colocou um pedaço de papel amassado em cima da pilha de documentos que ele estava revisando. Nathan olhou para o papel, sem ter certeza do que fazer. Ele estava acostumado a receber relatórios, contratos, não presentes de crianças de 5 anos. Lentamente, ele pegou o papel e o desdobrou. Era um desenho feito com lápis de cera. Nele, 2 figuras se destacavam. Uma pequena com cabelos amarelos e um vestido rosa, claramente Emma, e uma alta com cabelos loiros e um terno azul, obviamente ele mesmo. As figuras estavam de mãos dadas em frente a uma casa gigantesca que ele reconheceu como a mansão. No céu, um grande sol amarelo sorria, e pássaros desproporcionais voavam entre nuvens cor-de-rosa. No canto inferior do papel, em letras infantis e irregulares, estava escrito: Poderíamos ser amigos. Nathan sentiu um nó na garganta. Ele não conseguia se lembrar da última vez que alguém tinha feito um desenho para ele. Talvez nunca. Você gostou? Emma perguntou, sua voz traindo sua ansiedade. Nathan percebeu que tinha ficado em silêncio por muito tempo, olhando para o desenho. É muito bonito, Emma. Ele finalmente respondeu, surpreso com a sinceridade em sua própria voz. Você desenha muito bem. Music. O rosto da menina se iluminou com um elogio. Mamãe me ajudou com as letras, mas eu fiz o resto sozinha. Ela se aproximou, apontando para o desenho. Este é você de terno, e esta sou eu. Estamos felizes porque somos amigos. Amigos? Nathan repetiu, a palavra soando estranha em seus lábios. Emma assentiu seriamente, como se estivesse explicando algo muito importante. Sim, mamãe diz que amigos são pessoas que gostam de estar juntas e se preocupam umas com as outras. Ela inclinou a cabeça, observando-o. Eu gosto de estar com você mesmo quando você está quieto. E eu me importo se você está triste ou feliz. Nathan não sabia o que dizer. Como ele poderia explicar a uma criança de 5 anos que ele havia passado os últimos anos construindo muros ao seu redor, que ele já não sabia como ser amigo de ninguém? Por que você acha que estou triste? Ele perguntou em vez disso. Emma encolheu os ombros em um gesto surpreendentemente adulto. Seus olhos parecem tristes às vezes, como os da senhora Wilson na mercearia. Mamãe diz que ela perdeu o marido e é por isso que ela está triste. A perspicácia da menina o surpreendeu. Ela era capaz de ver o que muitos adultos perdiam. Eu não estou triste exatamente, Nathan tentou explicar.
apenas acostumado a estar sozinho. Mas você não está mais sozinho, Emma disse com a lógica simples da infância. Agora você tem a mim e a mamãe. Antes que Nathan pudesse responder, Lauren apareceu na porta, parecendo um pouco preocupada. Emma, não era o combinado que você apenas entregaria o desenho e voltaria para a cozinha? Ela olhou para Nathan com uma expressão apologética. Sinto muito, Sr. Forbes. Espero que ela não esteja incomodando. Ela não está, ele respondeu, surpreendendo a si mesmo e a Lauren. Na verdade, estávamos tendo uma conversa interessante. Os olhos de Lauren se arregalaram, claramente surpresa com a resposta. Mesmo assim, Emma, o bolo está quase pronto. Vamos deixar o Sr. Forbes trabalhar. A menina assentiu, mas antes de sair, ela olhou para Nathan uma última vez. Você vai guardar meu desenho? Nathan olhou para o papel amassado em suas mãos. Em circunstâncias normais, ele o teria colocado em uma gaveta e provavelmente esquecido, mas algo o compeliu a dobrar o desenho cuidadosamente, Music, e colocá-lo no bolso interno de seu paletó, perto de seu coração. Vou guardá-lo aqui, ele respondeu batendo no peito, para me lembrar que tenho uma amiga. O sorriso que Emma lhe deu então foi como um pequeno sol explodindo na sala. A menina saiu pulando, seguindo a mãe de volta para a cozinha. Nathan permaneceu sentado, sua mão inconscientemente sobre o bolso onde ele tinha colocado o desenho. Um gesto simples, quase automático, mas que de alguma forma parecia marcar um momento importante, como se uma linha invisível tivesse sido traçada em sua vida antes e depois do desenho. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Nathan tirou o paletó e, por hábito, esvaziou os bolsos. O desenho de Emma apareceu entre recibos e cartões de visita. Ele o desdobrou novamente, observando as figuras coloridas sob a luz suave da lâmpada. Obrigado. Poderíamos ser amigos. Há quanto tempo ele não tinha um amigo? Desde a faculdade, talvez? Relacionamentos profissionais? Sim, conhecidos, muitos, mas amigos, pessoas com quem ele compartilhava não apenas tempo, mas sentimentos, ele não conseguia se lembrar. Music, em vez de jogar o desenho fora ou guardá-lo em uma gaveta, Nathan abriu a gaveta de sua mesa de cabeceira e colocou o papel ali, alisando cuidadosamente suas dobras. Seu último pensamento antes de adormecer foi a imagem daquelas duas figuras de mãos dadas sob um sol sorridente. Na manhã seguinte, ao descer para o café da manhã, Nathan encontrou Emma sozinha na sala de jantar, já sentada à mesa, balançando as pernas enquanto esperava. Bom dia, Sr. Forbes. Ela o cumprimentou alegremente. Bom dia, Emma, ele respondeu, sentando-se em seu lugar habitual. Mamãe está terminando o café da manhã. Ela me deixou vir na frente para arrumar a mesa. A menina Music explicou, apontando orgulhosamente para os talheres e guardanapos cuidadosamente arrumados. Você fez um bom trabalho, Nathan comentou, notando como ela tinha colocado tudo no lugar certo, apesar da idade. Você gostou mesmo do meu desenho? Emma perguntou, e mudando de assunto abruptamente como as crianças costumam fazer. Sim, gostei, ele confirmou. Na verdade, guardei-o no meu quarto. O rosto da menina se iluminou. Sério, posso fazer mais desenhos para você se quiser. Eu sei desenhar cachorros, gatos, unicórnios. Ela fez uma pausa. Você tem um animal favorito, Sr. Forbes? Nathan pensou por um momento. Gosto de cavalos, ele respondeu, lembrando-se de quando costumava cavalgar na propriedade da família quando jovem. Você sabe desenhar cavalos? Nunca tentei, Emma admitiu, franzindo a testa em concentração. Mas posso aprender. Você pode me mostrar como eles são? Antes que ele pudesse pensar muito, Nathan se viu respondendo. Tenho alguns livros sobre cavalos na biblioteca. Podemos dar uma olhada depois do café da manhã, se você quiser. As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse impedi-las.
Ele estava realmente convidando uma criança de 5 anos para olhar livros com ele? Mas o sorriso radiante de Emma valia a confusão momentânea. Adoraria, ela exclamou Music, assim que Lauren entrou na sala carregando uma bandeja com o café da manhã. Adorar o quê, querida? Lauren Music perguntou, colocando a bandeja na mesa. O Sr. Forbes vai me mostrar livros sobre cavalos na biblioteca, Emma anunciou, quase saltando em sua cadeira de excitação. Music, vou aprender a desenhar cavalos para ele. Lauren olhou para Nathan, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ele deu um leve aceno, confirmando. Isso é muito gentil da sua parte, Sr. Forbes, Lauren disse, incapaz de esconder completamente a surpresa em sua voz. O café da manhã transcorreu em uma atmosfera diferente do habitual. Em vez do silêncio polido que normalmente pairava sobre a mesa, Emma encheu a sala com sua tagarelice infantil, falando sobre seus sonhos, suas aulas na nova escola, o desenho que ela planejava fazer. Nathan se viu respondendo perguntas, fazendo pequenos comentários, até mesmo sorrindo ocasionalmente. Após o café da manhã, ele encontrou Emma esperando ansiosamente na porta da biblioteca, exatamente como haviam combinado. A menina naturalmente pegou sua mão ao entrarem na grande sala cheia de prateleiras, um gesto que o pegou de surpresa, mas não foi desagradável. Uau! Ela exclamou, olhando para o teto alto e as prateleiras que pareciam se estender ao infinito. É como uma biblioteca de um castelo de conto de fadas. Nathan se viu vendo a biblioteca através dos olhos dela. Não mais apenas um repositório de livros e conhecimento, mas um lugar mágico cheio de histórias e possibilidades. Eles encontraram um grande livro ilustrado sobre cavalos. E Nathan sentou-se em uma poltrona perto da janela. Para sua surpresa, Emma imediatamente subiu em seu colo como se fosse o lugar mais natural do mundo para ela estar. Por um momento ele ficou tenso, desacostumado a contato físico, mas logo o calor da menininha, seu cheiro de sabonete e o leve peso de seu corpo contra o dele criaram uma sensação estranhamente confortável. Juntos, eles folhearam o livro, Nathan explicando as diferentes raças de cavalos, mostrando as ilustrações detalhadas. Emma ouvia com atenção absoluta, fazendo perguntas surpreendentemente inteligentes para sua idade. Quando terminaram, ela pediu papel e lápis para tentar desenhar um cavalo ali mesmo. Nathan forneceu os materiais e observou enquanto ela, com a língua para fora em concentração, tentava reproduzir a imagem de um árabe preto que haviam visto no livro. O resultado foi, claro, muito diferente da ilustração original, mais parecido com um cachorro alongado com uma crina estranha. Mas o esforço e a dedicação da menina o comoveram. Isso parece ótimo, Emma. Ele elogiou sinceramente para uma primeira tentativa. Não parece, ela respondeu, franzindo o nariz em decepção. Mas vou praticar mais. Sabe, quando eu era criança, eu também não conseguia desenhar bem na primeira tentativa. Nathan compartilhou, surpreso consigo mesmo por revelar algo de seu passado. Eu tive que tentar muitas vezes. Você desenhava quando era pequena? Emma perguntou, seus olhos arregalados como se não pudesse imaginar Nathan como criança. Sim, eu gostava bastante. Mas então, ele fez uma pausa, percebendo que estava prestes a dizer aquilo. Então ele cresceu e parou com bobagens infantis, como seu pai costumava chamar. Então fiquei ocupado com outras coisas. Que coisas? Escola, trabalho e responsabilidades. Emma ponderou isso por um momento. Você deveria começar a desenhar de novo, ela declarou finalmente. Poderíamos desenhar juntos, seria divertido. Nathan sentiu um sorriso involuntário formar-se em seus lábios. Talvez, ele respondeu, Music surpreendendo-se com sua própria resposta. Talvez um desses dias. Quando Lauren veio procurar Emma 1 hora depois, ela encontrou algo que nunca esperava ver. Nathan Forbes, o empregador sempre sério e distante, sentado no chão da biblioteca com sua filha. Ambos cercados por papéis com desenhos de cavalos em vários estágios de sucesso e fracasso, rindo juntos de uma tentativa particularmente cômica.
Ela parou na porta, não querendo interromper o momento. Havia algo tão precioso, tão inesperado naquela cena que ela sentiu como se estivesse testemunhando um pequeno milagre. Nathan olhou para cima e a viu. Por um momento ele pareceu envergonhado, como se pego fazendo algo impróprio. Mas então, em vez de se recompor rapidamente ou dar uma desculpa, ele simplesmente sorriu para ela. Um sorriso genuíno que alcançou seus olhos, iluminando seu rosto de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Estamos desenhando cavalos. Ele explicou com uma simplicidade que parecia vir diretamente da infância que outrora fora sua. Lauren sorriu de volta, sentindo algo quente e inesperado florescer em seu peito. Vejo isso, e parece que vocês estão se divertindo. Estamos, Emma confirmou, segurando um de seus desenhos. O Sr. Forbes disse, meu cavalo parece um cachorro com uma crina, mas que está melhorando. Os três riram juntos, e naquele momento, algo fundamental mudou dentro da mansão Forbes. O que havia começado com um desenho amassado guardado no bolso de um paletó tinha se transformado em algo mais. Uma ponte sendo construída, um coração começando a florescer, o início de uma amizade que nenhum deles esperava, mas que todos eles, de alguma forma, precisavam desesperadamente. Nos dias que se seguiram, Nathan se viu ativamente procurando a companhia de Emma. Em pequenos momentos roubados entre reuniões e ligações de negócios, ele se permitia sentar com ela na biblioteca, responder às suas perguntas intermináveis, ou simplesmente observá-la enquanto ela desenhava ou brincava com as bonecas que Lauren tinha trazido de seu antigo apartamento. Em uma tarde particularmente fria, Nathan encontrou Emma sentada sozinha no parapeito da janela da sala de estar, observando a chuva com uma expressão melancólica. Está tudo bem? Ele perguntou, aproximando-se. Emma suspirou, um som surpreendentemente adulto vindo de uma criança tão pequena. Estou entediada, queria poder brincar lá fora, mas está chovendo. Nathan olhou para a chuva batendo na janela. De repente, ele se lembrou de algo que costumava fazer quando criança em dias como este. Venha comigo, ele disse, estendendo a mão para ela. Tenho uma ideia. Ele a levou para a cozinha, onde pediu permissão a Lauren para pegar Emma por uma hora. Com um olhar curioso, Lauren concordou. Nathan então levou a menina ao sótão, um lugar enorme e empoeirado que ele raramente visitava. O que estamos fazendo aqui? Emma perguntou, olhando ao redor com uma mistura de medo e excitação. Procurando tesouros. Nathan respondeu misteriosamente enquanto remexia em um baú antigo. Aqui, encontrei. Ele puxou o que parecia ser um brinquedo antigo, um pequeno teatro de marionetes de madeira com cortinas de veludo vermelho desbotadas pelo tempo. O que é isso? Emma perguntou, aproximando-se curiosamente. Um teatro de marionetes. Era meu quando eu tinha mais ou menos sua idade. Nathan explicou, soprando a poeira do objeto. Minha mãe o comprou em uma viagem à Itália. E os bonecos? Emma perguntou, olhando ao redor. Nathan voltou ao baú e encontrou vários bonecos antigos. Um príncipe, uma princesa, um dragão, um cavaleiro e outras figuras de contos de fadas. Vamos montá-lo em seu quarto, ele sugeriu. E então podemos criar uma história. Os olhos de Emma brilharam de excitação. Uma história sobre o quê? Nathan pensou por um momento. Que tal sobre uma princesa muito corajosa que salva um príncipe de um dragão mau? Sim, Emma exclamou, batendo as mãos. E podemos colocar um cavalo nela também. Eles passaram o resto da tarde no quarto de Emma, montando o pequeno teatro e criando uma história elaborada. Nathan manipulava alguns bonecos enquanto Emma manipulava os outros, inventando diálogos e situações que os faziam rir até a barriga doer. Lauren passou pela porta aberta uma vez, carregando roupas limpas, e fez uma pausa, observando a cena com um sorriso suave nos lábios. Nathan a viu, mas desta vez ele não sentiu vergonha. Em vez disso, ele gesticulou para ela se juntar a eles. A princesa Emma precisa de ajuda para derrotar o terrível dragão.
Ele explicou com uma seriedade fingida que fez Lauren rir. Nesse caso, acho que preciso ajudar. Ela respondeu, sentando-se no chão ao lado deles e pegando um dos bonecos. Juntos, os três terminaram a história com a corajosa princesa Emma, o príncipe Nathan e a fada Lauren derrotando o dragão e vivendo felizes para sempre em um castelo encantado. Quando finalmente guardaram o teatro e os bonecos, Music já era a hora do jantar. Nathan ficou surpreso ao perceber quanto tempo havia passado e como ele não tinha pensado em trabalho nenhuma vez durante toda a tarde, ele ficou ainda mais surpreso ao notar que não se importava. Algo estava mudando dentro dele, lenta, mas seguramente. Como o gelo começando a derreter após um longo inverno, seu coração estava se abrindo, deixando entrar sentimentos que ele não experimentava há muito tempo. Alegria, ternura, a sensação de pertencer a algo maior do que ele mesmo. E tudo tinha começado com um desenho amassado no bolso de seu paletó. Um simples pedaço de papel que, sem que ele percebesse na época, mudaria seu coração para sempre. A biblioteca da mansão Forbes estava banhada na luz dourada do fim da tarde, quando Nathan encontrou Emma sentada sozinha em uma das grandes poltronas de couro, folheando um livro ilustrado. Nas últimas semanas, a biblioteca tinha se tornado o refúgio favorito da menina. Music, sempre que terminava suas tarefas, arrumando seus brinquedos ou ajudando sua mãe com pequenas tarefas, era lá que Nathan a encontrava, perdida entre as páginas coloridas dos livros infantis que ele havia desenterrado do sótão. Ele se aproximou em silêncio, observando como ela passava seus dedinhos pelas ilustrações com uma expressão de absoluta concentração. A cena aquecia seu coração de uma maneira que ainda o surpreendia. Aproveitando a história? Ele perguntou, sentando-se na poltrona ao lado dela. Emma olhou para cima, seu rosto iluminado por um sorriso. É muito legal. Tem um dragão que faz amizade com uma menina. Ela virou o livro para lhe mostrar a ilustração de um dragão verde e uma menininha de vestido vermelho. Elisa e o Dragão Esmeralda. Nathan leu o título na capa. Era um dos meus livros favoritos quando eu tinha sua idade. Você pode ler para mim? Emma pediu, Music estendendo o livro para ele. As letras são pequenas e eu ainda não as conheço todas. Nathan pegou o livro, mas antes de começar a ler, ele olhou para Emma com curiosidade. Você já conhece algumas letras. Emma assentiu orgulhosamente. Eu sei o E e o M do meu nome. E o A também. Mamãe me mostrou. E na escola, não estão ensinando o alfabeto? A menina olhou para baixo, de repente interessada em um fio solto em sua camisa. Eu não vou para a escola. Ela murmurou tão baixinho que Nathan mal pôde ouvir. O que você quer dizer? Ele perguntou confuso. Eu pensei que sua mãe disse que você estava matriculada na escola primária local. Emma balançou a cabeça, ainda sem olhá-lo. Mamãe tentou, mas eles disseram que não havia mais vagas este ano e a outra escola é muito longe. Nathan sentiu uma pontada no peito. Emma tinha quase 6 anos e não estava frequentando a escola. Em sua mente, uma imagem se formou da menina ficando para trás, enquanto outras crianças de sua idade já estavam aprendendo a ler e escrever. Então você nunca foi à escola? Ele perguntou, tentando manter a voz neutra. Eu fui uma vez, Emma respondeu, finalmente olhando para ele. Ano passado, mas só por uma semana. Depois tivemos que nos mudar, e mamãe disse que eu iria para outra escola, mas não deu certo. Nathan tentou esconder sua surpresa. Lauren tinha mencionado dificuldades financeiras, mas ele não imaginara que a situação fosse tão complicada a ponto de afetar a educação de Emma. E você consegue ler alguma coisa? Music, ele perguntou gentilmente. Emma mordeu o lábio inferior, de repente parecendo envergonhada. Não consigo ler, ela confessou em um sussurro. Só sei algumas letras e consigo contar até 10. Algo dentro de Nathan se apertou. A menina inteligente e curiosa que passava horas entre livros não conseguia lê-los. Ela apenas admirava as ilustrações e imaginava as histórias.
Você gostaria de aprender? As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse pensar. Os olhos de Emma se arregalaram, brilhando com esperança. Você pode me ensinar? Claro que posso, ele respondeu, surpreso com sua própria certeza. Podemos começar agora mesmo, se quiser. Emma quase pulou da poltrona de excitação. Nathan sorriu, contagiado pelo entusiasmo da menina. Por que não? Ele se levantou, caminhando até uma das prateleiras. Precisaremos de alguns materiais diferentes desses livros. Espere aqui. Ele saiu da biblioteca e retornou minutos depois com um bloco de notas, lápis de cor e uma régua. Emma o observava com olhos atentos, como se estivesse prestes a testemunhar um grande espetáculo. Primeiro vamos aprender a escrever seu nome completo, Nathan disse, sentando-se ao lado dela em uma pequena mesa. Qual é o seu sobrenome, Emma? Miller, ela respondeu. Muse, como o da mamãe. Emma Miller, Nathan repetiu, escrevendo o nome em letras grandes no topo da página. Veja, há 10 letras no total. E olhe, há 2 letras M no início de cada nome. Emma observava, fascinada, enquanto Nathan explicava cada letra, seu som e como elas formavam seu nome juntas. Ele então desenhou linhas pontilhadas formando as letras e lhe entregou o lápis. Agora tente traçar sobre as linhas que fiz. É como desenhar. Eita, desenhar, mas com letras. Com a língua entre os dentes em profunda concentração, Emma segurou o lápis com força e começou a traçar cuidadosamente as linhas pontilhadas. Seu primeiro E saiu torto. O M parecia mais um conjunto de montanhas. Mas quando ela terminou de escrever Emma, seu rosto se iluminou com um sorriso de puro orgulho. Eu escrevi meu nome, ela exclamou, segurando o papel como um troféu. Sim, você escreveu, Nathan confirmou, sentindo uma onda de satisfação que não experimentava há anos. Muse. Muito bem, Emma. Agora vamos tentar Miller. A lição continuou por quase 1 hora. Nathan ficou impressionado com a determinação da menina. Ela não desistia mesmo quando cometia erros. Ao final da sessão, ela conseguia escrever seu nome completo de forma reconhecível, embora ainda com dificuldade. Você foi muito bem para sua primeira lição, ele elogiou Music, enquanto guardavam os materiais. Podemos continuar amanhã, se quiser. Sim, Music eu quero. Emma respondeu entusiasticamente. Posso aprender todas as letras e como ler também? Com o tempo, sim, Nathan a assegurou. Você aprenderá tudo isso e muito mais. Naquela noite, depois que Emma foi para a cama, Nathan pediu a Lauren para se juntar a ele no escritório. Ele precisava entender melhor a situação educacional da menina. Emma me contou Music hoje que ela nunca frequentou a escola regularmente. Ele começou, indo direto ao ponto. Isso é verdade? Lauren empalideceu ligeiramente, parecendo envergonhada. Sim, é verdade, ela te admitiu, sentando-se na cadeira em frente à mesa de Nathan. Music. Eu tentei matriculá-la várias vezes, mas sempre surgiam obstáculos. Primeiro era a questão financeira, depois a falta de vagas, e quando finalmente consegui uma vaga, tivemos que Music nos mudar por causa do aumento do aluguel. Por que você não me contou isso antes? Lauren olhou para baixo. Eu estava com medo de que você pensasse que eu era uma mãe negligente. Eu tento ensiná-la o que posso em casa, mas com o trabalho, nem sempre tenho tempo ou energia. Nathan a observou por um momento. Music, não havia julgamento em seus olhos, apenas preocupação. Comecei a ensinar Emma a escrever o nome dela hoje, ele disse. Ela aprendeu rápido. Ela é uma criança muito inteligente. O rosto de Lauren se iluminou com uma mistura de surpresa e gratidão. Music, você fez isso? Ela deve ter ficado tão feliz. Ela ficou, Nathan confirmou, e também percebi que ela tem um potencial enorme. Emma merece uma educação adequada. Eu sei, Lauren suspirou, de repente parecendo cansada. Vou tentar novamente na escola local. Talvez se eu explicar a situação, isso não será necessário. Nathan a interrompeu.
Tenho uma proposta. Lauren olhou para ele curiosa. Que proposta? Posso ensinar Emma até o próximo ano letivo, quando certamente conseguiremos uma vaga para ela em uma boa escola. Ele explicou. Tenho tempo e, francamente, será um prazer. Emma é uma aluna entusiasta. Os olhos de Lauren se encheram de lágrimas. Você está falando sério? Você faria isso por ela? Nathan assentiu, surpreso com sua própria determinação. Não é sacrifício, ele disse sinceramente. Music. Na verdade, acho que seria bom para nós dois. Lauren não conseguiu conter sua emoção. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Nathan, eu não sei como te agradecer. Não há necessidade, ele respondeu, desconfortável com a intensidade da gratidão dela. É apenas o que qualquer um faria. Mas ambos sabiam que isso não era verdade. Não era o que qualquer um faria. Era algo muito mais significativo. Nos dias que se seguiram, a biblioteca da mansão Forbes se transformou em uma pequena sala de aula. Nathan montou uma área específica com uma mesa baixa, cadeiras confortáveis e prateleiras agora dedicadas a materiais educativos. Ele havia encomendado cartilhas do alfabeto, livros didáticos simples, cadernos de caligrafia, lápis de cor, tintas e até uma pequena lousa. As aulas geralmente aconteciam pela manhã, quando a mente de Emma estava mais fresca. Nathan descobriu que possuía uma paciência que nunca soubera que tinha, explicando o mesmo conceito várias vezes se necessário, sempre encontrando novas maneiras de tornar o aprendizado divertido quando a menina parecia perder o interesse. Music. Em apenas 2 semanas, Emma já conhecia todas as letras do alfabeto e estava começando a formar sílabas simples. Seus olhos brilhavam de orgulho sempre que ela conseguia ler uma palavra inteira sozinha. Casa. Ela soletrou em uma manhã ensolarada, apontando para uma foto de uma casinha no livro. Casa. Eu li, Sr. Forbes. Eu li sozinha. Nathan sentiu uma onda de emoção tão intensa que quase o deixou sem fôlego. O sorriso de Emma, o brilho em seus olhos azuis, a alegria pura de sua conquista, tudo o atingiu de uma maneira que ele não esperava. Muito bem, Emma. Ele elogiou, Music incapaz de conter seu próprio sorriso. Estou muito orgulhosa de você. A menina levantou-se da cadeira e, por impulso, jogou os braços em volta do pescoço de Nathan em um abraço apertado. Era um gesto tão espontâneo e afetuoso que, por um momento, ele ficou paralisado. Music, então, lentamente, ele retribuiu o abraço, sentindo o calor da menininha contra seu peito. Naquele instante, algo ficou claro para Nathan. O que havia começado como uma simples ajuda estava se transformando em algo muito maior. Ele não estava apenas ensinando Emma a ler e escrever. Music, ele estava dando a ela ferramentas para o futuro, um futuro que, de repente, ele se sentiu responsável por ajudar a construir. À noite, sozinho em seu quarto, Nathan refletiu sobre essa revelação enquanto folheava os cadernos de exercícios de Emma. Cada letra torta, cada palavra incompleta, cada pequeno progresso documentado naquelas páginas o comovia de uma forma que ele não conseguia explicar. A verdade era que Emma havia despertado algo nele que ele pensava estar morto. O desejo de proteger, de cuidar, de fazer a diferença na vida de alguém. Ele, que sempre vivera focado apenas em si mesmo e em seus negócios, agora se via planejando o futuro educacional de uma criança que, há alguns meses, Music era uma completa estranha. Na semana seguinte, sem dizer nada a Lauren ou Emma, Nathan começou a pesquisar as melhores escolas particulares da região. Ele fez ligações, agendou visitas, analisou currículos educacionais. Ele queria ter certeza de que, quando chegasse a hora, Emma teria acesso à melhor educação possível. Enquanto isso, as aulas continuavam. Números, cores, formas geométricas simples. O mundo do conhecimento se abria para Emma, e Nathan se deliciava em ser seu guia. Cada a música entendi da menina era como um pequeno presente que ele recebia. Uma tarde, depois de uma lição particularmente produtiva sobre adição simples,
Nathan observou Emma desenhando pacificamente em um canto da biblioteca. Ela tinha aprendido a escrever seu nome corretamente e agora o colocava em todos os seus desenhos como a assinatura de uma pequena artista. "O que você está desenhando?" ele perguntou, aproximando-se. Emma levantou o papel para ele ver. Music era um desenho de 3 pessoas, uma mulher loira, uma menininha e um homem alto de terno. "Somos nós", ela explicou simplesmente. "Você, eu e a mamãe em nossa casa." Nossa casa. As palavras ecoaram na mente de Nathan. Para Emma, a mansão Forbes tinha se tornado um lar, e ele, de alguma forma, tinha se tornado parte de sua família. "Não, é muito bonito", Music ele comentou, sentindo um nó na garganta. "Você vai me ensinar para sempre?" Emma perguntou de repente, olhando para ele com aqueles olhos azuis penetrantes. "Bem, eventualmente você irá para uma escola de verdade", Nathan explicou, sentando-se ao lado dela. "Com outros professores e outras crianças da sua idade. Mas você ainda vai me ajudar com minhas lições?" Ela insistiu. "Sim, claro", ele a assegurou, surpreso com a naturalidade da promessa. "Sempre que precisar." Emma Music sorriu, satisfeita, e voltou ao seu desenho. Nathan permaneceu ao lado dela, observando-a colorir o céu de azul. De repente, ele sentiu uma certeza absoluta. Music, ele estava comprometido com o futuro desta criança. Não apenas sua educação formal, mas sua felicidade, seus music sonhos, suas oportunidades. Emma Miller, a menininha que uma vez perguntara inocentemente se ele poderia ser seu pai, tinha encontrado um caminho para seu coração. E agora ele estava determinado a oferecer a ela muito mais do que apenas companhia ou lições improvisadas. Ele poderia dar a Emma um futuro. E sem perceber, ela já havia lhe dado algo igualmente precioso, um propósito. A noite caiu sobre a mansão Forbes, envolvendo-a em sombras suaves e silêncio. Nathan fechou seu laptop depois de longas horas de trabalho em seu escritório. Seus olhos ardiam da concentração prolongada, e uma dor persistente havia se instalado em suas têmporas. Ele olhou para o relógio. Já passava da meia-noite. Ele decidiu que uma xícara de chá poderia ajudá-lo a relaxar antes de dormir. Ele desceu silenciosamente, evitando os degraus que ele sabia que rangeriam. O corredor que levava à cozinha estava escuro, exceto por uma fraca luz amarela escapando pela porta ligeiramente entreaberta. Alguém estava Music acordado. Ele abriu a porta gentilmente e encontrou Lauren sentada à mesa da cozinha, uma xícara de chá entre as mãos. Ela usava um roupão azul claro sobre o pijama e seus cabelos loiros caíam soltos sobre os ombros. Ela parecia perdida em pensamentos, seu olhar fixo na janela que refletia seu próprio rosto no vidro escuro. "Desculpe", Nathan disse, fazendo-a sobressaltar-se ligeiramente. "Eu não queria assustá-la." Lauren sorriu, recompondo-se rapidamente. "Está tudo bem, Sr. Forbes. Eu estava apenas pensando." "Nathan", ele corrigiu, caminhando até o armário para pegar uma xícara. "Acho que a essa altura, depois de tantos meses, você pode me chamar pelo meu primeiro nome, pelo menos quando somos apenas nós dois." Ela pareceu surpresa, mas assentiu. "Nathan", ela repetiu como se testando como as palavras soavam em sua voz. "Posso me juntar a você?" Ele perguntou, gesticulando para a chaleira ainda fumegante no fogão. "Claro", Lauren respondeu. "O chá ainda está quente." Nathan se serviu de uma xícara e sentou-se à mesa em frente a ela. Por alguns momentos, ambos permaneceram em silêncio, desfrutando do conforto da bebida quente e da companhia tranquila um do outro. "Emma está dormindo bem?" ele finalmente perguntou. Lauren sorriu, aquele sorriso suave que sempre aparecia quando ela falava de sua filha. "Como uma pedra. Hoje foi um dia agitado para ela com todas aquelas frações que você ensinou." "Ela é muito inteligente", Nathan comentou com orgulho genuíno em sua voz. "Ela aprende tudo rápido." "Ela puxou o pai nesse quesito", Lauren disse, e imediatamente seu rosto se nublou como se ela se arrependesse de ter mencionado o assunto. Nathan hesitou,
sem saber se deveria continuar aquela linha de conversa. Nos meses em que Lauren e Emma viveram ali, o pai da menina nunca foi mencionado. Era como se ele simplesmente não existisse, uma figura fantasmagórica que pairava nas sombras de suas histórias, mas nunca tomava forma ou nome. Mas algo na expressão distante de Lauren naquela noite, na solidão da cozinha iluminada apenas pela pequena lâmpada sobre o fogão, fez Nathan sentir que talvez fosse hora de perguntar. Emma nunca fala sobre o pai, ele comentou cuidadosamente. Lauren soltou um longo suspiro, virando a xícara em suas mãos. Não há muito o que falar, na verdade. Nathan esperou sem pressionar. Depois de alguns momentos, Lauren continuou, sua voz baixa e controlada. Music. Foi um relacionamento. Eu acreditei nele, mas quando descobri que estava grávida, ele simplesmente me deixou. Ele nunca voltou, nunca se importou. As palavras pairaram na cozinha silenciosa. Nathan sentiu uma onda de raiva em relação a esse homem desconhecido, seguida por uma profunda tristeza pela dor que ele via nos olhos de Lauren. Sinto muito, ele disse sinceramente. Lauren encolheu os ombros, tentando parecer indiferente, mas a tensão em seus ombros revelava a dor que ainda estava presente. Já faz Music muito tempo. Tive sorte de muitas maneiras. Meus pais me apoiaram no início, embora não pudessem ajudar muito financeiramente. Consegui terminar meus estudos básicos e encontrar trabalho. Muitas mulheres enfrentam situações piores. Isso não diminui o que você passou, Nathan observou. Lauren olhou para cima, Music encontrando seus olhos. Havia uma vulnerabilidade ali que ele raramente via. Às vezes me pergunto se fiz a coisa certa ao nunca tentar encontrá-lo novamente pela Emma. Você sabe, toda criança merece conhecer seu pai. Nem todo homem merece ser pai, Nathan respondeu com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Um breve sorriso tocou os lábios de Lauren. Isso é verdade. Ela tomou um gole de chá antes de continuar. Foi difícil no começo. Emma costumava perguntar sobre ele quando era mais nova. Agora ela raramente toca no assunto. O que você diz quando ela pergunta? A verdade de uma forma que ela possa entender que ele não estava pronto para ser pai e que às vezes os adultos tomam decisões que machucam outras pessoas. Nathan assentiu, admirando a honestidade de Lauren com sua filha. Você é uma mãe incrível, Lauren, ele disse, as palavras saindo antes que ele pudesse pensar. Ela corou ligeiramente, baixando os olhos. Eu apenas faço o melhor que posso. E é mais do que suficiente. Emma Music é a prova disso. Ela é feliz, inteligente, confiante, tudo graças a você. Não apenas a mim, Lauren corrigiu, olhando para ele diretamente. Você tem sido importante para ela, para nós duas. O silêncio que se seguiu tinha um peso Music diferente, carregado de significados não ditos. Nathan sentiu um desejo quase irresistível de estender a mão e tocar a mão de Lauren, que repousava sobre a mesa. Ele se conteve, incerto dos limites que ainda existiam entre eles. Bem, Lauren disse finalmente, levantando-se e levando sua xícara para a pia. É melhor eu ir para a cama. Tenho que acordar cedo amanhã para fazer o café da manhã antes da sua reunião. Claro, Nathan concordou, também se levantando. Obrigado pelo chá e pela conversa. Ela sorriu, aquele sorriso gentil que iluminava seus olhos. Boa noite, Nathan. Boa noite, Lauren. Enquanto subia as escadas para seu quarto, Nathan não conseguia tirar da mente a história que Lauren havia compartilhado. A imagem de uma Lauren mais jovem enfrentando a gravidez sozinha, abandonada por alguém que deveria tê-la apoiado, fez seu coração doer. Em seu quarto, ele parou diante da janela, observando a lua banhar o jardim com sua luz prateada. A conversa daquela noite havia despertado nele um senso ainda mais forte de proteção por Lauren e Emma. Não era apenas carinho ou afeto. Era uma profunda determinação de garantir que elas nunca mais enfrentariam dificuldades ou abandono. Enquanto se preparava para dormir, Nathan percebeu que estava lentamente construindo algo que nunca imaginou que desejaria.
Uma família, não de sangue, mas de escolha. E essa percepção, em vez de assustá-lo, trouxe uma sensação de paz que ele não experimentava há muito tempo. O domingo amanheceu com uma clareza dourada que anunciava um dia perfeito de outono. Nathan acordou mais cedo que o normal e, ao abrir as cortinas de seu quarto, foi saudado por um céu azul profundo, sem nuvens à vista. O jardim brilhava com as cores do outono, vermelhos, dourados e laranjas, e o ar tinha aquela qualidade especial, nem muito quente, nem muito frio, apenas perfeito. Era o tipo de dia que não deveria ser desperdiçado em ambientes fechados. No café da manhã, Nathan encontrou Emma particularmente inquieta, olhando constantemente pela janela da sala de jantar enquanto mexia seu cereal. Há algo errado com o café da manhã? Ele perguntou, observando a tigela praticamente intocada. Não, Emma respondeu, balançando as pernas debaixo da mesa. É que está tão bonito lá fora. Eu queria que pudéssemos ir ao parque. Emma, Lauren advertiu gentilmente, entrando na sala com uma jarra de suco. Não devemos incomodar o Sr. Forbes com nossos desejos. Nathan olhou pela janela novamente. O parque da cidade ficava a apenas alguns quarteirões da mansão, um lugar que ele mesmo costumava visitar quando criança, embora fizesse anos desde a última vez que estivera lá. Em dias como este, estaria cheio de famílias desfrutando do bom tempo antes que o inverno chegasse. Na verdade, ele disse, surpreendendo-se, uma caminhada no parque parece uma excelente ideia. Os olhos de Emma se arregalaram de excitação. Sério? Podemos ir? Se sua mãe concordar, Nathan respondeu, olhando para Lauren. Lauren pareceu genuinamente surpresa com a sugestão. Nós não queremos atrapalhar seu domingo. Se não fosse um problema, ele interrompeu suavemente. Na verdade, acho que um pouco de ar fresco me faria bem. Meia hora depois, os três estavam saindo pelo portão da mansão. Nathan não conseguia se lembrar da última vez que ele simplesmente fora dar uma caminhada sem um propósito específico. Suas raras saídas geralmente envolviam reuniões de negócios, eventos sociais obrigatórios ou viagens necessárias. Emma caminhava entre eles, segurando a mão da mãe com a esquerda e, para a surpresa de Nathan, estendendo a direita para ele sem hesitação. Ele aceitou o pequeno gesto, sentindo uma estranha emoção ao perceber como a mão dela se encaixava perfeitamente na sua. O parque estava exatamente como ele havia imaginado, cheio de vida e cor. Famílias estavam espalhadas no gramado. Crianças corriam atrás de bolas e pipas. Casais caminhavam de mãos dadas pelas trilhas arborizadas. Por um momento, Nathan se sentiu deslocado, como se tivesse invadido um mundo ao qual não pertencia. Mas então Emma puxou sua mão apontando animadamente para o parquinho. Posso ir nos balanços, por favor? Claro, Lauren respondeu. Mas tome cuidado. A menina correu em direção aos balanços, deixando Nathan e Lauren caminhando lado a lado em um silêncio confortável. Ela está tão feliz, Lauren comentou, observando sua filha, que já havia encontrado outras crianças para brincar. Obrigado por sugerir isso. Foi ideia dela, Nathan respondeu, sentindo-se estranhamente tímido. Eu apenas concordei. Eles encontraram um banco com uma boa vista do parquinho e se sentaram. Dali, podiam observar Emma brincar, seu riso cristalino ocasionalmente chegando até eles. Não consigo me lembrar da última vez que vim a um parque, Nathan confessou. Sério? Lauren o olhou com curiosidade. Nem mesmo quando criança? Ah, quando criança. Music, sim, ele esclareceu. Minha babá costumava me trazer aqui às vezes quando meus pais estavam ocupados, o que era praticamente sempre. Havia um toque de tristeza em sua voz que não passou despercebido por Lauren. Ela não comentou, apenas assentiu em compreensão. Emma, não tão alto, ela chamou, vendo sua filha subir em uma das estruturas de brinquedo. Nathan observou a interação entre mãe e filha, sentindo uma pontada de algo, saudade, inveja. Ele não conseguia nomear.
Ele apenas sabia que, de alguma forma, Lauren e Emma tinham algo precioso, Music, apesar de todas as dificuldades que haviam enfrentado. Sorvete! Emma gritou de repente, apontando para um vendedor de sorvete se aproximando com seu carrinho colorido. Nathan se levantou imediatamente. Vou pegar alguns para nós, ok? Ele ofereceu, já caminhando em direção ao vendedor. Ele retornou minutos depois com 3 casquinhas. Chocolate para Emma, morango para Lauren e baunilha para ele mesmo. A alegria no rosto de Emma ao receber o sorvete era contagiante. E até Lauren parecia relaxada, talvez pela primeira vez desde que ele a conhecera. Obrigado, Sr. Forbes. Emma o agradeceu já com chocolate em volta da boca. De nada, pequena, ele respondeu, sentindo-se estranhamente feliz pelo simples ato de proporcionar este pequeno prazer. Depois que terminaram o sorvete, Emma pediu para ir no carrossel que girava no centro do parque. Nathan comprou os ingressos e Lauren insistiu para que ele acompanhasse Emma enquanto ela tirava algumas fotos com o velho telefone que carregava. Eu não sei. Ele hesitou, olhando para o brinquedo cheio de crianças e pais. Por favor, Emma implorou, seus grandes olhos esperançosos fixos nele. Tenho medo de ir sozinha. Como ele poderia recusar? Nathan se viu entrando no carrossel ao lado de Emma, que escolheu um cavalo branco com detalhes dourados. Ele ficou ao lado dela, sentindo-se um tanto deslocado entre os outros adultos, todos claramente pais acompanhando seus filhos. Mas quando o carrossel começou a girar, e Emma soltou um grito de alegria, agarrando-se ao poste do cavalo, Nathan esqueceu seu desconforto. A pura felicidade no rosto da menina era contagiante. De vez em quando, ela olhava para trás, certificando-se de que ele ainda estava lá, e sorria aquele sorriso que iluminava todo o seu rosto. Lauren estava tirando fotos da cerca, acenando toda vez que passavam por ela. Nathan não conseguia se lembrar da última vez que se sentira tão presente. Ele não estava pensando em trabalho, em e-mails para responder ou contratos para revisar. Ele estava simplesmente ali no momento, sentindo o vento em seu rosto e ouvindo o riso de Emma misturado à música alegre do carrossel. Quando o brinquedo parou, Emma pulou em seus braços, tomada pela excitação do momento. Foi tão divertido, ela exclamou, abraçando seu pescoço. Obrigado, meu amigo. Meu amigo. As palavras atingiram Nathan como um raio de sol, aquecendo algo dentro dele que há muito tempo estava frio. Não era Sr. Forbes, ou mesmo apenas Nathan. Era meu amigo. Simples, genuíno e profundamente significativo. Ele a colocou cuidadosamente no chão, sentindo uma emoção que não esperava. De nada, Emma, ele respondeu, sua voz ligeiramente rouca. O resto da tarde passou rapidamente entre brincadeiras no gramado, uma visita ao pequeno lago onde alimentaram os patos e, finalmente, cansados, mas felizes, a caminhada de volta para casa. Emma, exausta de tanto brincar, pediu a Nathan para carregá-la na metade do caminho para casa. Sem pensar 2 vezes, ele a levantou, acomodando-a em seus braços. Em poucos minutos, ela adormeceu contra seu ombro, respirando suavemente. Ela está pesada, Lauren comentou. Posso carregá-la agora. Não se preocupe, ele respondeu, ajustando gentilmente a menina em seus braços. Não é esforço nenhum. Lauren sorriu, um sorriso cansado, mas genuinamente feliz. Foi um dia perfeito, ela disse baixinho, como se para não acordar Emma. Obrigada. Obrigado, Nathan respondeu, surpreendendo-se com a sinceridade em sua voz. Foi o melhor domingo que tive provavelmente toda a minha vida adulta. Enquanto caminhavam de volta para a mansão, com Emma adormecida em seus braços, e Lauren caminhando silenciosamente ao seu lado, Nathan percebeu que este dia ficaria gravado em sua memória para sempre. Um dia simples, sem nada de extraordinário. Apenas um passeio no parque, sorvete, um carrossel e, ainda assim,
de alguma forma, o dia mais significativo que ele conseguia se lembrar. Meu amigo, Emma o havia chamado, e ele percebeu com uma clareza surpreendente que era exatamente o que ele queria ser para ela. Seu amigo, seu protetor, alguém em quem ela pudesse confiar, alguém com quem ela pudesse contar, alguém que nunca a abandonaria. O outono já se aproximava do inverno, quando Nathan percebeu que algo havia mudado profundamente dentro dele. A mansão Forbes, antes um lugar de silêncio e solidão, agora ecoava com os sons da vida. O riso de Emma no corredor, o suave cantarolar de Lauren na cozinha, o bater ocasional de portas e janelas enquanto alguém passava apressado. O que antes o teria irritado agora trazia um estranho conforto. Naquela noite específica, Nathan estava em seu escritório, em frente à lareira acesa, observando as chamas dançarem, enquanto ele remoía pensamentos em sua mente. Uma decisão importante estava tomando forma, algo que ele vinha considerando há semanas, talvez meses, sem admitir a si mesmo. Uma leve batida na porta interrompeu suas reflexões. Entre, ele disse, virando-se para ver Lauren parada na entrada, segurando uma bandeja com 2 xícaras. Trouxe um pouco de chá, ela explicou. Pensei que você talvez quisesse algo quente. A noite ficou bastante fria. Obrigado, Nathan respondeu, gesticulando para a poltrona do outro lado da lareira. Gostaria de me fazer companhia por um momento. Lauren pareceu surpresa com o convite, mas assentiu, colocando a bandeja na mesinha lateral antes de se sentar. Ela usava um suéter simples de lã azul que combinava com seus olhos, e seus cabelos loiros estavam presos em um coque solto. Nathan notou como ela parecia confortável na mansão agora, ao contrário da mulher tensa e insegura que havia chegado meses atrás. Emma está dormindo? Ele perguntou, pegando uma das xícaras. Finalmente, Lauren sorriu. Ela estava muito animada hoje. Não parava de falar sobre o teste de admissão da escola na próxima semana. Nathan sorriu. Nas últimas semanas, ele havia conversado com os diretores de várias escolas particulares da região, procurando a melhor opção para Emma. Ele finalmente havia decidido pela Westbrook Academy, uma instituição tradicional e respeitada, conhecida por seu programa de artes e ciências. Apesar de ser uma escola exclusiva, o diretor havia concordado com uma avaliação especial para Emma. Considerando sua situação educacional única, ela se sairá bem, Nathan afirmou com convicção. Ela é uma criança brilhante. Lauren assentiu, mas Nathan notou a preocupação em seus olhos. O que é? Music, ele perguntou gentilmente. Lauren hesitou, girando a xícara em suas mãos. É uma escola muito cara, Nathan. Eu sei que você se ofereceu para pagar a matrícula e as mensalidades, e sou eternamente grata, mas... Ela fez uma pausa, procurando as palavras. É um compromisso muito grande, e se um dia você... Ela não completou a frase, mas Nathan entendeu. E se um dia ele se cansasse delas? E se ele decidisse que não queria mais essa responsabilidade? Para Lauren, que havia sido abandonada antes, a insegurança era compreensível. Lauren, ele disse, colocando sua xícara de lado. Há algo que eu quero conversar com você, algo importante. Ela o olhou com uma mistura de curiosidade e apreensão. Nathan respirou fundo. As palavras que ele queria dizer tinham sido mentalmente ensaiadas várias vezes, mas agora pareciam escapar de sua mente. Quando meus pais morreram, Music começou, olhando para as chamas. Eu herdei não apenas esta mansão e os negócios da família, mas também uma espécie de vazio. Eu nunca tive um relacionamento próximo com eles. Eles eram, Music, pessoas ocupadas, distantes. A mansão sempre foi muito grande, muito fria. Lauren ouvia em silêncio, seus olhos fixos nele. Houve um tempo em que pensei que isso mudaria. Nathan continuou. Music, estava noivo, planejando uma vida, talvez filhos, mas então descobri que ela estava comigo apenas pelo dinheiro, pelos benefícios sociais que meu nome poderia proporcionar. Quando terminamos, decidi que era melhor assim, sozinho. Seguro?
Ele fez uma pausa, reunindo coragem para o que viria a seguir. Após minha última decepção romântica, eu me fechei para o mundo. Pensei que a solidão era suficiente, mas todos eventualmente foram embora. Exceto vocês duas. Vocês ficaram e isso mudou minha vida. Os olhos de Lauren se arregalaram ligeiramente e Nathan viu que ela estava prendendo a respiração. Nesses meses, eu vi esta casa se transformar, ganhando cores, sons, vida. Eu vi Emma crescer, aprender, florescer. Eu vi você trabalhando incansavelmente, sempre preocupada com o bem-estar de sua filha, sempre grata pelas menores coisas. Nathan se levantou, incapaz de permanecer sentado com a emoção crescendo dentro dele. Ele caminhou até a janela, observando a noite escura por um momento antes de voltar para Lauren. Eu não quero que vocês sejam apenas convidadas nesta casa. Eu quero que vocês sejam minha família. Ele respirou fundo, olhando diretamente para Lauren. Lauren, você me permitirá cuidar de você? Emma, você aceitará ser minha filha? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Lauren o encarava, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas, sua mão cobrindo a boca em choque. Antes que ela pudesse responder, no entanto, um movimento na porta chamou a atenção de ambos. Muse. Emma estava parada ali em seu pijama de unicórnio, seus olhos arregalados e brilhantes. Emma, Lauren exclamou, recuperando-se do choque. Você deveria estar dormindo. Há quanto tempo você está aí? Mas a menina não respondeu à mãe. Em vez disso, seus olhos estavam fixos em Nathan, como se tentando determinar se o que ela havia ouvido era real. Você realmente quer ser meu papai? Ela perguntou, sua voz pequena e insegura. Nathan sentiu seu coração apertar. Não era assim que ele havia planejado este momento, mas talvez fosse ainda melhor. Sim, Emma, ele respondeu sinceramente. Eu quero ser seu papai, se você me quiser. Por um momento, a menina permaneceu imóvel. Então, sem aviso, ela correu pela sala e se jogou nos braços de Nathan com tanta força que quase o derrubou. Ele a levantou, sentindo seus pequenos braços apertando seu pescoço com toda a força que uma criança de 6 anos poderia reunir. Eu sempre quis que você fosse meu papai. Ela sussurrou contra seu pescoço. Desde o primeiro dia. Nathan sentiu uma emoção tão intensa que mal conseguia respirar. Ele segurou Emma firmemente contra seu peito, uma mão acariciando seus cabelos dourados. De agora em diante, você terá tudo o que merece, ele prometeu, sua voz embargada. Eu cuidarei de você como se fosse minha própria filha. Quando ele finalmente conseguiu olhar por cima de Emma, ele viu Lauren em pé, lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Havia algo em seus olhos, gratidão, alívio, e talvez ele esperava algo mais. Lauren, ele chamou, estendendo sua mão livre para ela. Ela se aproximou lentamente, como se com medo de que tudo pudesse desaparecer se ela fizesse um movimento brusco. Você tem certeza disso? Ela perguntou, sua voz tremendo. É um compromisso enorme. Eu não quero que você faça isso apenas... Tenho mais certeza disso do que de qualquer outra decisão que já tomei em minha vida. Nathan interrompeu. Vocês duas me deram algo que eu nunca tive. Um verdadeiro lar, uma família. Lauren tocou seu rosto gentilmente, como se para ter certeza de que ele era real. Então sim, ela finalmente respondeu. Sim, aceitamos ser sua família. Emma, ainda nos braços de Nathan, soltou um pequeno grito de alegria e estendeu um braço para incluir a mãe no abraço. Os três ficaram assim por um longo momento, unidos como se selando silenciosamente uma promessa. Mais tarde naquela noite, depois que Emma finalmente voltou para a cama, Nathan e Lauren permaneceram na sala conversando sobre o futuro, sobre planos, sobre a vida que construiriam juntos. Não como empregador e empregada, não como estranhos que o destino havia colocado sob o mesmo teto, mas como uma família escolhida. Eu quero adotar Emma legalmente, Nathan disse, surpreendendo Lauren. Se você concordar, claro.
Eu quero garantir que ela tenha tudo o que precisa, sempre. Lauren o olhou comovida. Você realmente quer isso? Assumir a responsabilidade legal por uma criança que já é minha filha em meu coração, ele completou. Sim, é exatamente isso que eu quero. Lauren sorriu em meio às lágrimas. Emma ficará tão feliz. Ela já o considera o pai dela, você sabe, desde o início. Na semana seguinte, Emma passou no teste de admissão da Westbrook Academy com notas surpreendentes. O diretor elogiou sua inteligência e curiosidade, comentando que raramente via crianças tão bem preparadas, mesmo quando educadas em casa. Ela tem um potencial extraordinário, o diretor disse a Nathan enquanto assinavam os papéis de matrícula. Você tem sorte de ter um pai tão dedicado. Nathan sentiu um orgulho inexplicável ao ser chamado de pai de Emma pela primeira vez em um ambiente formal. Ele não corrigiu o diretor. Em seu coração já era verdade. Os dias que se seguiram foram preenchidos com compras de uniformes, material escolar e preparativos para o grande dia. Emma estava tão animada que mal conseguia dormir. Toda noite ela pedia a Nathan para lhe contar como seria a escola, mesmo que ele já tivesse explicado dezenas de vezes. Haverá outras crianças para você brincar, ele diria enquanto a aninhava na cama. Professores para lhe ensinar coisas novas e interessantes. Uma biblioteca cheia de livros para descobrir. Maior que a nossa? Emma perguntava incrédula. Bem, talvez não maior. Nathan riria, mas com muito mais livros infantis. Na manhã do primeiro dia de aula, a mansão Forbes estava em polvorosa. Lauren ajudou Emma a vestir o uniforme azul marinho com o brasão da escola, penteou seus cabelos em tranças perfeitamente simétricas e checou 3 vezes para ter certeza de que todos os materiais estavam na nova mochila. Nathan esperava no saguão, tentando esconder seu próprio nervosismo. Quando Emma desceu as escadas, parecendo simultaneamente pequena e importante em seu uniforme, ele sentiu um orgulho que nunca imaginou ser possível. Como estou? Ela perguntou, girando para mostrar o uniforme completo. Perfeita, Nathan respondeu sorrindo. A aluna mais bonita e inteligente que a Westbrook Academy já viu. A viagem até a escola foi no carro de Nathan com Emma no banco de trás, falando sem parar sobre como seria conhecer outras crianças, ter professores de verdade e aprender coisas novas. E se eles não gostarem de mim? Ela perguntou de repente, uma pontada de insegurança espreitando em sua voz animada. É impossível não gostar de você, Nathan a assegurou, olhando para ela no espelho retrovisor. Você é a menina mais especial do mundo. Quando chegaram ao imponente prédio de tijolos vermelhos, Music da academia, havia dezenas de outras famílias se despedindo de seus filhos. Nathan estacionou e os 3 caminharam juntos até o portão principal. Emma parou antes de entrar, olhando para a escola com uma mistura de excitação e nervosismo. Ela segurou a mão da mãe com a esquerda e a de Nathan com Music à direita, formando uma pequena corrente humana. Você está pronta? Lauren perguntou, ajustando a gola do uniforme de sua filha. Emma assentiu, mas não se moveu imediatamente. Em vez disso, ela olhou primeiro para a mãe, depois para Nathan. Obrigada por tudo, Music ela disse com uma seriedade surpreendente para uma criança tão pequena. Lauren e Nathan se olharam por cima da cabeça da menina, Music uma emoção indescritível passando entre eles. Eles não precisavam de palavras para compartilhar o que sentiam naquele momento. O orgulho, a gratidão, a sensação de completude que nenhum deles jamais esperara encontrar. Emma soltou as mãos deles e caminhou confiante em direção ao portão onde uma professora recebia os novos alunos. Music. Antes de entrar, ela se virou uma última vez e acenou, seu sorriso iluminando seu rosto como um pequeno sol. Parece um sonho. Lauren comentou baixinho enquanto observavam Emma desaparecer dentro do prédio. Não, Nathan respondeu, pegando gentilmente a mão dela. É muito mais real do que qualquer sonho que eu já tive. Eles voltaram para o carro de mãos dadas em um silêncio confortável,
cheio de promessas não ditas. A mansão que os esperava não era mais apenas um grande edifício de pedra e madeira, mas um verdadeiro lar. E o homem que antes vivia cercado apenas por seu próprio silêncio, finalmente havia encontrado o verdadeiro significado da palavra família. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas. Deixe um like porque isso ajuda esta história a ser recomendada a mais pessoas. Até a próxima!